Glória a Deus. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Você que está aqui, vamos ficar de pé. Você que está em casa, que Deus te coloque de pé também na presença dEle, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos aqui a nossa oração online, aí o computador deu pau na hora, tivemos que mudar para transmitir pelo celular, mas mesmo assim foi bênção. As pessoas ficam assim, qual dos dois que entra? Mas Deus foi bênção. Amanhã nós temos nosso projeto Jesus na minha casa, 8h30 da noite. Então já se prepara aí, porque tem sido uma bênção. Abra sua Bíblia no Salmos de número 69. Salmos de número 69. Aleluia. Salmo 69. No verso de número 30, está escrito, Salmo 69, no verso 30, está escrito: louvarei o nome de Deus com cântico, e o engrandecerei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho que tem chifres e unhas. Os pobres verão isso e se agradarão. Vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração. O Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve-lhe os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião, reedificará as cidades de Judá, e ali habitarão os seus servos e a possuirão. Os filhos dos seus servos herdarão, e os que o amam nela habitarão. Amém. A Bíblia diz que nós devemos louvar o Senhor nosso Deus com cântico, engrandecer o Senhor com ações de graça, porque isso é melhor do que qualquer sacrifício que a gente possa oferecer para Ele. Ele diz: os pobres verão isso e se agradarão, e vós que buscais o Senhor, que Deus possa restaurar o seu coração, em nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, Senhor. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados pelo Teu nome, de termos o nosso nome escritos no livro da vida. O Senhor nos deu o privilégio, meu Pai querido, de sermos chamados pelo nome do Senhor. Agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nesta hora, meu Deus, que o Teu Espírito tome cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, que o Teu Espírito tome cada pessoa que agora vai estar adorando a Deus junto conosco, que também vai ser ministrado pela Tua palavra, que o Teu Espírito tome aqueles agora que estão hospitalizados, que o Teu Espírito tome aqueles agora, meu Pai, que estão desenganados pelos médicos, que enquanto nós estivermos adorando o Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos e cure o enfermo, levante o caído, liberte o oprimido, meu Pai, que enquanto nós estivermos engrandecendo o Teu nome, o Senhor possa estar manifestando a Tua glória sobre essa terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, o que eu preciso pra viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei, saiba que jamais desistirei de andar em direção ao Teu favor, ó Rei, guiado por Tuas mãos. Deus de milagres, estou aqui. Das Tuas promessas eu não me esqueci, não. Em dia e horas e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui.
Senhor, o que eu preciso pra viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei. Saiba, Senhor, saiba que jamais desiste de andar em direção ao teu favor, ó Rei. Guiado por tuas mãos. Então levante as suas mãos nessa área. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Em dia e horas e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e horas e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. São a existência aos meus sonhos e cura, pois a fé move o meu milagre. São a existência aos meus sonhos e cura, pois a fé move o meu milagre. Chamamos Deus de milagres. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e horas e vão se cumprir. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Tome a Ele. Deus de milagres. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Aleluia. Oh, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, dê brado de vitória a Ele. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
seus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, declare. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda Ele. Aplauda, 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 aplauda aquele que é grande, aquele que é maravilhoso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Novamente, não há Deus, declare. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou
o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o seu louvor, Ele criou todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, você que está na tua casa, que Deus te abençoe. Obrigado ao Cristiano, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Deixa eu falar para vocês 3 coisas importantes. Deus tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos sustentado nesses dias. Eu tenho recebido já retorno de alguns irmãos que estavam enfermos, que já relatando que já foram curados, que já estão saindo da quarentena, que graças a Deus, alguns que estavam entubados, já dando notícia que a oxigenação melhorou, que já tirou o tubo. Então nós estamos orando, estamos crendo, estamos profetizando que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, amém? Mas nós não podemos parar de orar, nós precisamos continuar buscando o Senhor até que os céus desçam sobre a terra, até que a vontade do que está estabelecida no céu também seja estabelecida sobre essa terra, em nome de Jesus. É o irmão Geraldo, né, que a gente conhece como tá lá, e ele já me ligou de tarde, já dando testemunho dele, que já está bem, mas nós precisamos de orar por mais pessoas que se encontram nessa mesma situação, para que Deus dê graça, para que Deus dê vida, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre cada vida e cada família, no nome de Jesus. Outro aviso importante que eu preciso dar, você que é dizimista, você que é ofertante, mesmo não tendo culto presencial, apesar que oração é culto, né, irmão? A gente está tendo oração domingo de 8 a meio-dia, das 16 às 19 horas, e tem sido uma bênção, porque a igreja é o exército que marcha de joelhos, né? A força da igreja está na oração. Uma igreja que ora é uma igreja forte, amém? O grande problema é que nesses últimos anos, a igreja parou, esqueceu, ou desaprendeu a prática da oração. Quando eu me converti, há 23 anos atrás, a oração era o carro-chefe da igreja. Os cultos que iam começar às 19 horas, 18 horas, era oração. E muitas vezes eu lembro que quando eu era menino e na igreja com meu pai,
O culto começava, era domingo 7h30 da noite. As igrejas sempre começavam os cultos aos domingos às 7h30, mas 18h30 tinha oração. E quando a gente estava chegando próximo da igreja, você ouvia aquela barulheira de crente orando, chorando, falando em línguas, pedindo misericórdia. E aí 7h30 começava o culto, mas a igreja, você chegava às 7h30, não tinha espaço para entrar, porque estava todo mundo de joelhinho dobrado, aqueles banquinhos feitos de madeira, que não tinha encosto, né? Você dobrava assim, e o rosto ficava para o lado de fora do banco, né? Aqueles pezinhos assim, que os próprios irmãos faziam o banco, né? Com o resto de tábua de construção. Era muito simples, mas tinha o poder de Deus. Hoje a igreja no Brasil hoje tem tudo, mas está perdendo o principal, que é a intimidade com o Senhor. A igreja desaprendeu como orar. Por isso que hoje, quando você fala para a igreja, olha, não vai ter culto, mas vai ter reunião de oração, eles falam, então não vou na igreja, porque elas acostumaram a vir para a igreja não para buscar a Deus, mas para receber algo de Deus. As pessoas chegam em casa e dizem assim, olha, o culto hoje foi bom, porque a palavra foi boa, o louvor foi bom. É como se ele tivesse falado, o culto foi bom. Não, o culto só é bom, não é quando Deus abençoa a tua vida. O culto é bom quando Deus aceita o teu culto, aceita a tua adoração, aceita a tua vida. O verdadeiro culto não é que você que recebe. O verdadeiro culto é aquilo que você oferece, que você entrega. Então, nesse final de semana, nós íamos retornar, fazer 5 cultos presenciais aí, para a Santa Ceia, para a Ceia do Senhor, aproveitando que o domingo é Páscoa, mas eu reuni com alguns líderes aqui, e a gente optou, nós vamos manter domingo oração de 8 a meio-dia, das 16 às 19 horas, nós não vamos voltar esse final de semana, vamos aguardar um pouquinho, não é por medo não, irmãos, e nem por causa de decreto também, porque em Neves aqui você pode fazer os cultos dentro de uma proporcionalidade. Mas uma coisa que eu tenho sentido no meu coração agora, de preservar também a igreja. Tem irmãos que vêm de perto, tem irmãos que vêm de longe, e tem irmãos que não estão podendo vir, mas você vai poder cear na tua casa. Então no final do culto hoje, quem está aqui, já pode procurar o diácono Geraldo ali, ou Devani, e você já pode retirar a quantidade de cálices de ceia, porque domingo 18 horas, nós vamos transmitir o culto e fazer a ceia online. Aí você que vai cear em casa, amanhã durante o dia, de 8 a 5 horas a igreja está aberta. Sexta-feira da Paixão é feriado, então os irmãos que trabalham na igreja, mesmo assim a gente vai colocar um plantão aqui de 8 a meio-dia, você pode passar e retirar a ceia. No sábado, de 8 até meio-dia, você pode passar e retirar a ceia. E no domingo você já vem orar de 8 até meio-dia, ou das 16 às 19 horas, e já leva a ceia para você estar ceando com a tua família. Vamos celebrar a Páscoa em casa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Pastor, é por medo? Não. É por prudência, irmãos, é por prudência. Eu estava conversando com os pastores, e alguns deles falaram assim, olha, quando fecha, a questão financeira da igreja desce lá embaixo, mas a gente não está preocupado com o dinheiro. Conta a gente faz, conta, Deus nos dá graça e a gente paga, amém? Mas é a nossa contribuição que a gente quer dar para esse momento. Agora, sexta-feira à noite, sexta-feira, 8h30 da noite, nós vamos ter novamente oração online, amém, pessoal? Nós tivemos ontem, tem um problema na transmissão, nós conseguimos resolver, o Vitor mais o G conseguiu resolver. Sexta-feira nós vamos ter novamente oração online. Nós precisamos de orar. Nós precisamos reunir a nossa casa e orar. Fazer como Neemias fez, quando foi edificar os muros, ele colocou cada família fechando a brecha do muro de frente da sua casa. Então cada família reunida, buscando o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Sexta-feira vamos ter clamor. Amanhã o nosso projeto Jesus na minha casa. E você que é dizimista, que é ofertante, você pode transferir para as contas da igreja, para a conta da igreja. Você pode trazer durante o dia, a igreja fica aberta aqui, o Altair está aqui, o Zé Dias está aqui durante o dia. Costuma também, quando eu não tenho que sair para fazer visita, estar aqui durante o dia. Domingo você pode trazer, mas o mais importante nesse período, ore, se humilhe diante do Senhor. Cuide da tua vida, cuide da tua casa, cuide dos teus filhos e ande com responsabilidade, irmãos. Ande com responsabilidade. Não é porque você é crente que você tem que ser irresponsável. Amém, pessoal? O diabo falou para Jesus o quê? Pula lá embaixo. Você não é filho de Deus? Levou lá no alto do templo. Você não é filho de Deus? Pula. Porque Deus vai dar ordem aos teus anjos para guardar você e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Jesus falou o que? Vá
Não vou tentar o Senhor, meu Deus. Não é porque você é crente que você tem que sair na rua sem máscara, que você não tem que tomar cuidado com o álcool, que você não vai ficar em lugares que você não precisa ir. Você vai no supermercado, fica o tempo necessário. Você vai trabalhar, chegou em casa, toma banho, troca de roupa, deixa lá guardado lá. Haja com prudência, porque nós amamos você. E eu sei que você não vai morrer. Você não vai morrer. A gente só morre no dia que Deus fala: eu não tenho mais nada para fazer através da vida dessa pessoa. Aí a gente morre. Mas enquanto a gente está vivo aqui, vamos proteger a nossa vida, não vamos tentar a Deus, vamos ser prudentes, vamos ser fiel, não com medo de decretos, mas por prudência, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. O pastor Ed está ali já, quando o pregador começa a abrir a Bíblia assim, que já está a fim de pregar, ele também vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Domingo, então, você vai cear, você pode retirar a ceia hoje, aqui no final do culto, pode retirar amanhã até 5 horas da tarde, pode retirar na sexta-feira da paixão até meio-dia, pode tirar sábado até meio-dia, ou domingo aqui o dia inteiro, você pode vir retirar e levar para a tua casa, e nós vamos estar ceando juntos, em nome de Jesus. Pastor, eu posso levar para os meus familiares, mesmo eles não estão servindo a Deus, vou liberar para você levar, porque aí você consegue juntar todo mundo da tua casa, e quem sabe o Espírito Santo usa isso para a tua família receber Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Amém? Você que vai dizimar, vai ofertar, no final do culto você faz isso. Pastor Wellington, por favor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos pelos pedidos de oração que já chegaram aqui no grupo. Nós oramos pela vida da Ana Carolina, ministramos saúde na vida da tua filha. Nós oramos pela vida também, meu pai querido, da tia do Charles. Oramos pela irmã Rejane, pelo irmão Pedro. Nós oramos pela irmã Marli, lá de Taiobeiras. Nós oramos, ó Pai querido, por cada pessoa que agora precisa de uma resposta do Senhor. E nós oramos o Salmo 60, o Salmo 70, que diz: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Nós oramos o Salmo 69, que diz: tenha compaixão de mim, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, a tua palavra, crendo que o Senhor ouve as nossas orações. Nós oramos aquilo que está no Salmo 40: tirou-me de um charco de lodo terrível e firmou os meus pés sobre a rocha. Meu Deus, tira desse charco de lodo, tira da enfermidade e firma os pés dessa pessoa novamente na tua casa, na tua presença, para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, amém, queridos? Que a paz do Senhor Jesus inunde seu coração, também inunde a sua casa, você que está aí nos assistindo, aleluia. Deus colocou um tema no meu coração, queridos, na verdade alguns dias atrás, e eu quero transmitir esse tema para você nessa noite. E o tema que Deus colocou no meu coração é mudando as nossas influências. Repita comigo: eu preciso mudar algumas influências. É por isso que eu já quero, no início dessa mensagem, levar você a pensar quais têm sido as suas influências. Você tem sido influenciado por quê? Ou pelo que você está sendo influenciado? E eu quero como texto 1 Reis capítulo 20. Abra comigo a palavra, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, no versículo 42. 1 Reis, capítulo 20, verso 42. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. 1 Reis 20, 42 diz assim: e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia condenado, a sua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel, ou seja, Acabe, para a sua casa desgostoso e indignado. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabode, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabode: dá-me a tua vinha.
para que me sirva de horta, pois está perto, é do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabode disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabode, jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabode, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabode, jezreelita. Verso 25, último versículo que quero ler como referência, no mesmo capítulo aí, versículo 25 do capítulo 21, no versículo 25 diz assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. E aí está o porquê: porque Jezabel, sua mulher, o instigava, ou seja, o influenciava. Pai, aqui está a tua palavra. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, sem exceção, seja dos meus irmãos que estão aqui presentes, seja daqueles que estão nos assistindo agora da sua casa, do seu trabalho, dentro do ônibus, aonde eles estiverem, que o Senhor possa visitar os teus filhos agora e falar poderosamente, mudando as influências negativas que existem sobre as suas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, os irmãos que aqui estão conosco, aleluia. Queridos, nós estamos diante de um dos piores reis da história de Israel. O interessante, queridos, é que nos dias desse rei chamado Acabe, no contexto dessa passagem, eu convido você a ler depois os capítulos anteriores, a Bíblia vai dizer que um outro rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, ele decide levantar o seu exército e sitiar Israel, sitiar a cidade ali de Samaria. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando esse rei inimigo, adversário, rei sírio, faz isso contra o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que ele faz uma proposta para Acabe. E a proposta que ele faz para Acabe é o seguinte: olha, tem uma maneira do seu povo ser livre, tem uma maneira de você viver. A maneira é: eu preciso que você entregue para nós as suas mulheres e entregue para nós também as suas crianças. A Bíblia vai dizer que sabe o que Acabe fez, irmãos? Acabe não pensou nada. De cara, Acabe já deu a resposta, dizendo: olha, quer saber? Pode levar, beleza, tão somente que você poupe um dos nossos, podem levar as mulheres, leve então as crianças. Só que depois ele vai comunicar isso para os anciãos de Israel, e quando ele comunica isso para os anciãos vão dizer assim: olha, não faça tal coisa, Acabe, aonde você está com a cabeça, meu filho, não faça isso. Não obedeça aquilo que o rei, o inimigo, está exercendo de você. E a Bíblia vai dizer no contexto dessa mensagem, irmãos, que Deus vai começar a levantar profetas para falar com Acabe o seguinte: olha, não temas, porque o Senhor vai trazer livramento para o povo dele. Eu creio que nesses dias também, irmãos, Deus já está trazendo livramento para o seu povo e para a sua igreja. Quantos tomam posse disso? Deus está trazendo o escape naquilo que você precisa e necessita. Deus traz o livramento, irmãos. No contexto dessa passagem, Deus livra o seu povo. Deus livra Acabe. Deus faz uma obra maravilhosa que não vou citar aqui agora, mas leia depois e você vai entender. O pastor Nilson até pregou sobre isso aqui em certo tempo, falando do Deus dos montes e também o Deus dos vales. É o contexto dessa passagem. Mas em resumo, Deus livra o seu povo. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? A ordem de Deus, se Deus trouxe um livramento, a ordem de Deus não era para poupar Ben-Hadad.
não era para poupar o rei adversário, não era para poupar o rei inimigo. Sabe o que Ben-Hadad vai fazer, o rei inimigo? A Bíblia vai dizer que ele veste panos de saco em humilhação, e ele vai até Acabe e fala assim com Acabe: tem misericórdia de mim, Acabe, poupa a minha vida. Sabe o que Acabe vai fazer, igreja? A Bíblia diz que Acabe fala assim: tranquilo, você é meu irmão, vamos aqui fazer uma aliança. E aqui, queridos, eu quero começar a ministrar algumas coisas no seu coração. Queridos, o interessante é que imediatamente o que Ben-Hadad estava pedindo era: queremos um acordo, vamos fazer um combinado aqui, vamos fazer uma espécie de acordo, vamos fazer aqui um combinado entre nós. Queridos, existem algumas coisas que podem se tornar perigosas para as nossas vidas, quando a gente passa a negociar algumas coisas que a gente não pode negociar. Deus havia dado uma ordem clara para Acabe, mas agora Acabe estava trocando a obediência à vontade de Deus por uma confiança, sabe em quê, irmãos? Por uma confiança humana. Na verdade, o que Acabe estava pensando era um acordo político. O que Acabe estava pensando era: quer saber, lá na frente esse rei pode ser bom para mim, lá na frente esse império pode me ajudar em alguma coisa. Ele pensou não em obedecer a Deus, mas ele confiou em si mesmo. Ele teve uma confiança, queridos, uma confiança humana. Ele deixa de obedecer a Deus para confiar em si mesmo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que a correção do Senhor foi na hora, irmãos. A correção de Deus foi imediata. E aí a gente chega ao texto que nós lemos. Deus levanta um profeta para falar assim para Acabe: olha, por causa dessa sua confiança humana, por causa da sua desobediência à vontade de Deus, assim diz o Senhor, a sua vida, Acabe, vai ser no lugar da vida desse rei que você poupou, e o seu povo vai ser entregue no lugar do povo inimigo. Queridos, que correção do Senhor. Deus estava corrigindo Acabe, mas ele precisava dessa correção. Agora, querido, sabe o que é interessante? O que me chama a atenção, irmãos, é que ao invés de Acabe aceitar a correção do Senhor, e eu creio que nesses dias Deus está falando também com algumas pessoas, Deus tem falado no seu coração. Você que está aqui nessa noite, você também que nos assiste, talvez Deus tenha corrigido você em algumas coisas, e você sabe do que eu estou falando, porque a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e talvez o Espírito de Deus tenha corrigido você em algumas coisas. Ao invés de você aceitar a correção do Senhor, muitos talvez tenham feito como Acabe. Acabe, o que era para ele fazer, igreja? Era para ele se arrepender na hora. Era para ele dizer para Deus: Deus, me perdoa, eu não obedeci a tua voz, não obedeci a vontade do Senhor. Ele não aceitou a correção do Senhor, mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele começou a ficar angustiado por causa daquilo. Ele fica desgostoso, irmãos, por causa daquela situação, e ele vai para casa, queridos, chateado da vida. Ele vai para casa indignado. Ele não obedece àquela palavra que diz: se ouvides a correção do Senhor, não despreze a correção do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele que ama. Deus ainda estava poupando ele, mas ele não ouviu a correção do Senhor. O interessante, queridos, é que ao invés dele se arrepender, e aqui eu quero trazer algumas coisas importantes no seu coração, ele passa a transferir algumas coisas que não eram verdadeiras na sua vida. Em outras palavras, ele passa a transferir o real problema para pequenas coisas. Irmãos, tem muitas pessoas nesses dias deprimidas, chateadas, angustiadas, reclamando de tanta coisa, murmurando com tanta coisa, mas que na verdade são coisas pequenas, não é o real problema da sua vida. Eu quero que nessa noite você pense: qual é o meu real problema? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que precisa ser feito diferente? Sabe por quê, irmãos? Olha o que Acabe vai fazer. O problema dele, sabe qual era, querido? A correção do Senhor. Esse era o problema dele. A Bíblia diz que ele vai para casa chateado, e quando ele chega lá, olha o que ele vai pensar, irmãos, em vinha. Ele vai olhar para a vinha, quando ele chega em casa, olha para a vinha de Nabote, vai falar: eu quero essa vinha, quer saber? Está do lado do meu palácio, quero essa vinha. Irmãos, a vinha não era o real problema de Acabe.
Não era o real problema dele estar angustiado, dele estar chateado. O real problema dele era a correção do Senhor lá atrás, que ele não estava dando ouvido à voz do Senhor. Esse era o real problema de Acabe. Talvez algumas pessoas nessa noite vão ter que fazer uma volta na sua vida. Talvez algumas pessoas, antes de você dar seguimento em algumas coisas, talvez você vai ter que dar meia volta, você vai ter que voltar lá atrás e corrigir algumas coisas que não foram corrigidas, querido. Se a gente não corrigir algumas rotas na nossa vida, algumas coisas vão continuar dando errado para cada um de nós, irmãos. O que precisa ser modificado? O que precisa ser corrigido? Mas muitas vezes a gente transfere os verdadeiros problemas para coisas pequenas. A vinha de Nabode não era o problema verdadeiro, não era a causa principal. E sabe o que muitas vezes a gente começa a fazer, e eu me incluo nisso? Muitas vezes, irmãos, a gente passa a contar os nossos problemas para pessoas erradas. Eu quero que você pense por um instante, para quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem contado as suas angústias? Para quem você tem contado as suas dificuldades? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é muito importante. Porque para as pessoas que nós contamos as nossas angústias e dificuldades, muitas vezes elas vão exercer influências negativas sobre a nossa vida. E é por isso que precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Olha para quem ele vai contar o problema, irmãos. Para a pior pessoa para quem ele poderia contar, para a maior influência negativa da vida dele, que a Bíblia mesmo nos mostra. Tudo que ele fazia de errado, ele foi influenciado por uma das piores mulheres da Bíblia, que foi Jezabel. E ele chega para Jezabel e diz: olha, eu estou chateado, eu estou angustiado, eu estou passando por causa disso, é por causa do Nabode. O Nabode que é o culpado. Era o Nabode o culpado, irmãos? Não era. Quem era o próprio culpado? Ele mesmo. Outro conselho que eu quero trazer para vocês: tome cuidado com as pessoas que chegam contando problemas para você, porque muitas vezes, irmãos, a gente deixa o sangue ferver, e a gente acaba explodindo sem saber da situação toda, sem saber do contexto todo da situação. Olha o interessante nesse texto: Acabe contou tudo para Jezabel? Contou, irmãos? Ele contou toda a história para Jezabel? Não. O principal motivo ele ocultou. Ele não contou a correção do Senhor. A segunda coisa que ele não conta, a Bíblia diz que ele só chega para Jezabel e fala assim: olha, o Nabode não quer vender a vinha. Eu ofereci dinheiro, ofereci outro no lugar. Qualquer um que ouvisse essa parte, talvez poderia pensar: mas é justo, por que não quis? Mas ele não contou o porquê. Qual era o porquê? Eu não posso vender, é por preço nenhum. É a herança dos meus pais. Ele não conta o verdadeiro motivo. E o interessante, queria dizer que um outro princípio que eu aprendo aqui: muitas vezes, irmãos, a gente só está culpando outras coisas pelos nossos problemas. E eu volto a enfatizar isso. Muitas vezes, o real problema está em nós mesmos, irmãos. Não estou dizendo que você é culpado, mas às vezes sim. Muitas vezes o verdadeiro problema, o real problema está em nós mesmos. Estamos culpando outras pessoas. E é por isso que eu trouxe o tema dessa mensagem como influências negativas. Eu gostaria de ler novamente com vocês o versículo 25. Quero destacar isso. Vamos ler novamente o versículo 25. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Primeiro Reis, capítulo 21, versículo 25. A Bíblia vai dizer assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Eu quero novamente levar você a pensar nisso. Quais têm sido as suas influências? Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele é um ser influenciado. Ele é um ser influenciável. Desde a sua infância, ele é influenciado em algumas etapas da sua vida. Mas o que você precisa começar a pensar é: você recebeu da parte de Deus sabedoria.
Você recebeu da parte de Deus discernimento. Você possui o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ainda mais aliado a tudo isso, você tem uma razão para que você possa pensar em algumas coisas. O que tem me afetado? O que tem me manipulado? O que tem me influenciado? Pelo que eu estou sendo influenciado? O que me levou a estar nessa situação? Por que eu estou passando por esse real problema? O que eu preciso fazer? O que tem influenciado você, querido? O que tem influenciado você? Será que são pessoas negativas que você precisa se afastar um pouco? Talvez algumas pessoas que me escutam agora, sim. Talvez você vai precisar cortar alguns laços de amizade na sua vida. Talvez alguns laços de relacionamento na sua vida. São influências negativas. Sempre teve um, querido. As pessoas falam, teve um que me levou para o mau caminho. Eu comecei a beber, comecei a fumar porque me levaram para o mau caminho. Sim, mas a gente tem o poder, a gente tem a liberdade para poder cortar essas influências. Será que você vai ter que cortar alguns laços de pessoas negativas? O que tem influenciado você? O que você tem escutado? O que mais tem preenchido a sua mente? O que mais tem influenciado você? O que, querido? Pense. Será que são as mídias sociais? As redes sociais? Será que eu vou precisar cortar algumas influências negativas da minha vida? Talvez também algumas pessoas sim. Eu volto a dizer, para mim, mídias sociais, redes sociais, não me é um problema, mas talvez para você que me escuta agora é. Talvez você vai ter que cortar essas influências negativas. O que tem influenciado você? O quê? E o interessante, queridos, é que ao mesmo tempo que a gente precisa tomar uma decisão de mudar as nossas influências, a gente precisa começar a estabelecer influências positivas sobre a nossa vida. A gente precisa começar a definir algumas influências positivas sobre as nossas vidas. Que é uma influência positiva, a gente fala isso aqui sempre, a primeira influência é Deus, querido. Isso é base. É o Espírito Santo, é Deus, através da palavra, falando, direcionando. Mas toda pessoa, todos, você precisa de alguém, querido, com quem você possa contar. Alguém que possa ajudar você na sua caminhada. Alguém que você possa confiar. E é por isso, queridos, que Deus colocou sobre a igreja pessoas para que possam ser canal de bênção sobre a vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente sofrendo calado. Falando, não quero que ninguém saiba do meu problema, não quero que ninguém saiba da minha vida. Não é questão de saber do problema, da situação da sua vida, querido. Deus colocou pessoas sobre você, para que possam abençoar você. Acredite nas pessoas. E eu creio que você nessa hora que está nessa igreja, que nos assiste, eu creio que você acredita nesse ministério. E é por isso que nessa hora você está assistindo, é por isso que nessa hora você está presente. Você acredita nesse ministério. Então confie, acredite. Está passando por problema, está passando por dificuldade, procure alguém, procure um pastor, procure os outros pastores, procure um líder de célula, procure um líder de ministério, mas mude as influências da sua vida, mude as influências negativas da sua vida, busque influências que vão acrescentar coisas positivas e extraordinárias para você, querido, porque muitas vezes eu volto a dizer, você tem contado os seus problemas para pessoas erradas. Você tem contado os seus problemas para pessoas que não vão acrescentar em nada na sua vida. A minha oração nessa noite é que Deus possa trazer sobre você sabedoria, para que você possa saber discernir, para que você possa saber direcionar o que você precisa mudar e quais são as novas influências que você precisa atrair sobre você. Eu quero orar por você nessa noite. Quero convidar você que está aqui comigo, se colocar de pé. Você que está em casa, quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Oh Pai, soberano Deus e eterno Pai, tem tantas pessoas, meu Deus, que talvez tinham tudo para dar certo, mas que por causa de influências negativas, Senhor, por causa de más influências sobre a sua vida, meu Deus,
acabaram complicando algumas coisas no decorrer da sua caminhada e da sua história. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é: traga sobre a tua igreja, traga sobre todo o teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que me assistem de casa, traga, meu Deus, sabedoria do Senhor, traz aquilo que está garantido para nós na tua palavra, o discernimento por parte do teu Espírito. Espírito Santo, nos dá discernimento para que a gente saiba escolher as verdadeiras influências do Senhor sobre nós, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não escolha influências negativas sobre nós. Dai-nos discernimento, Espírito Santo, dai-nos sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria, Pai, nós precisamos de sabedoria do Senhor. Meu Deus, talvez há tantas pessoas, ó Pai, que têm sofrido caladas, que têm sofrido sozinhas, por não confiar em ninguém, por ter sido decepcionadas lá atrás. São pessoas que hoje dizem: eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito em igreja, eu não acredito mais. Talvez são pessoas que estão dizendo isso agora. Eu peço, Senhor, meu Deus, anula essa mentira do inimigo, anula essa mentira do diabo, porque eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor sempre levantou profetas ao longo da história, eu creio que também nesses dias o Senhor tem os seus remanescentes, o Senhor tem os seus escolhidos. Então, meu Deus, usa os teus filhos, ó Pai, sobre o teu povo, usa como canal do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Quem sabe há pessoas nessa hora em dúvida, sem saber o que fazer. Meu Deus, eu peço, Senhor, traga luz, Pai, traga uma clareza espiritual da parte do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Que não haja dúvida no coração do teu povo, Pai. Que não haja dúvida sobre aquilo que eles precisam fazer e realizar, Senhor. Mas que em todo tempo, ó Deus, cumprindo a tua promessa, que em todo tempo o Senhor esteja conosco, nos direcionando, seja das mínimas coisas até as maiores, ó Deus, para que não sejamos como Acabe, Pai, que não sejamos influenciados por coisas negativas, mas que a gente possa ser como Davi, homem segundo o coração do Senhor, que ouve a voz do Senhor e obedece ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, você que está na sua casa, Deus te abençoe grandemente. Pense nessa mensagem, leia com calma na sua casa agora esses textos. Os irmãos que estão aqui também, leia com calma o contexto dessa mensagem, que creia que Deus vai continuar falando no seu coração. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você também pode oferecer no altar do Senhor. Você também que está em casa e deseja entregar o seu dízimo também, está aparecendo aí para você. Como que você pode fazer isso? Então você pode estar fazendo também a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, e nós cremos que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Quero convidar você a levantar suas mãos, que você receba a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa oração final, eu quero fazer um pedido especial, Senhor. Muda a situação da nossa nação. Coloca um ponto final nisso, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, coloca um ponto final, que o quadro comece a mudar, assim como no contexto dessa mensagem não havia esperança para Israel, mas o Senhor trouxe o escape, o Senhor trouxe o livramento. Ó Deus, traga também o livramento para o Brasil, Pai, nós estamos confiando no nome do Senhor, e é no nome do Senhor, Pai, que nós estamos clamando nessa hora. Livra a nossa nação, continue guardando o teu povo, continue livrando a tua igreja, Pai, de todo mal e de toda enfermidade, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, Ele levante o seu rosto, e que Ele te dê a paz. Receba a paz na sua casa, que toda a sua família receba a paz de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.